Iniciação Antiga e Moderna, Parte 1. O Tabernáculo no Deserto. Capítulo 6. A Lua Nova e a Iniciação. Quando o candidato entrava pela porta leste do templo, procurando pela luz, confrontava com uma chama de fogo no altar dos sacrifícios, que emitia uma luz fraca, envolta em nuvens de fumaça. Ele estava na condição de escuridão espiritual do ser humano comum, necessitando da luz interior, e era, consequentemente, necessário lhe fornecer a luz externa. Porém, quando chegava ao ponto onde ele estava pronto para entrar pela sala ocidental escura, se supunha que ele tinha evoluído à condição de ter o luminoso corpo-alma, desenvolvido por meio do serviço à humanidade. Então, supõe-se que ele tem a luz dentro de si, a luz que ilumina todo ser humano. A menos que ele tenha essa luz, ele não pode penetrar na sala escura do templo. O que acontece secretamente no templo é abertamente mostrado nos céus. Assim como a lua recolhe a luz do sol durante o seu caminho da nova para a cheia, assim também o ser humano que percorre o caminho da santidade recolhe na sala leste, pela utilização de suas preciosas oportunidades de serviço altruísta, o material com o qual faz seu luminoso traje nupcial. E esse material é mais bem amalgamado na noite de lua cheia. Contudo, inversamente, assim como a lua vai dissipando gradualmente a luz acumulada e extraída à medida que se aproxima mais do sol, para entrar num novo ciclo no período da lua nova, assim também aqueles que, de acordo com a lei da analogia, colheram seus tesouros e os guardaram nos céus pelo serviço, estão nessa época da lua mais perto de sua origem e do seu Criador, do seu fogo Pai, nas mais elevadas esferas do que em qualquer outro período. Da mesma forma que os grandes salvadores da humanidade nascem no solstício de dezembro, na noite mais longa e escura do ano, assim também o processo de iniciação, que traz à luz o nascimento nos mundos invisíveis, um dos salvadores menores, os auxiliares invisíveis, é mais facilmente realizado na noite mais longa e escura do mês, isso é, na noite da lua nova, quando a esfera lunar está na parte mais ocidental dos céus. Todo o desenvolvimento oculto começa com o corpo vital, e a tônica deste veículo é a repetição. Para sobressairmos melhor em qualquer assunto, a repetição é necessária. Para compreender a consumação final a qual tudo isso está sendo levado, vamos examinar de outro ângulo os 3 tipos de fogo que havia no interior do templo. Perto do portão leste ficava o altar dos sacrifícios. Naquele altar a fumaça era gerada continuamente pelos corpos sacrificados, e a coluna de fumaça era vista por toda parte pela multidão que não era instruída nos mistérios internos da vida. A chama, a luz escondida nessa nuvem de fumaça era, na melhor das hipóteses, apenas fracamente percebida. Isso mostrava que a grande maioria da humanidade é ensinada principalmente pelas leis imutáveis da natureza, que exigem dela um sacrifício, quer se apercebam disso ou não. Assim como a chama da purificação era então alimentada pelos corpos mais grosseiramente construídos e inferiores de animais sacrificados, como exigidos pela lei mosaica. Assim também hoje a massa mais baixa e passional da humanidade está sendo subjugada pelo medo da punição, submetida pela lei do mundo atual, mais do que pelo temor daquilo que possa acontecer no mundo vindouro. Uma luz de uma natureza diferente brilhava na sala leste do tabernáculo, ao invés de retirar seu combustível da carne pecaminosa e passional dos animais sacrificados. Ela era alimentada com o azeite de oliva extraído do casto reino vegetal, e sua chama não estava envolta em fumaça, mas era clara e distinta, para que pudesse iluminar o recinto
e guiar os sacerdotes, que eram os servos do templo, em seus ofícios. Os sacerdotes se empenhavam para trabalhar em harmonia com o plano divino. Para isso, eles percebiam a luz mais claramente do que a multidão não instruída e negligente. Também hoje a luz mística brilha para todos os que estão se esforçando para realmente servir no altar do alto sacrifício, particularmente para os aspirantes comprometidos com uma escola de mistérios como a Ordem Rosa Cruz. Eles estão caminhando em uma luz invisível para a multidão. E se realmente estão servindo, recebem a verdadeira orientação dos irmãos maiores da humanidade, que estão sempre prontos em ajudá-los nos momentos difíceis do caminho. Entretanto, o fogo mais sagrado de todos era a glória de Shekinah, na sala oeste do tabernáculo acima do propiciatório. Como essa sala oeste era escura, nós compreendemos que ali estava um fogo invisível, uma luz de outro mundo. Observe bem isso. O fogo que estava envolto na fumaça e na chama sobre o altar dos sacrifícios, consumindo os corpos sacrificados, ali trazidos em expiação dos pecados cometidos sob a lei, era o símbolo de Jeová, o dador da lei. E relembremos que a lei foi dada para nos conduzir a Cristo. A luz clara e bela que brilhava na sala do serviço, a sala leste do tabernáculo, é a cor dourada da luz de Cristo, que guia aqueles que se esforçam por seguir seus passos no caminho do serviço altruísta. Como disse Cristo, eu vou ao meu Pai. Quando ele estava para ser crucificado, assim também o servo da cruz, que aproveitou ao máximo suas oportunidades no mundo visível, tem permissão para entrar na glória do seu fogo Pai, a invisível glória de Shekinah. Então, ele deixa de ver através do vidro escuro do corpo e vê seu Pai face a face, nos reinos invisíveis da natureza. A torre da igreja é muito larga na base, mas se estreita gradualmente mais e mais até que na cúspide é só uma ponta com a cruz em cima. O mesmo acontece com o caminho da santidade. No princípio há muitas coisas que podemos nos permitir, mas conforme avançamos, os desvios devem ser suprimidos e devemos nos dedicar mais e mais exclusivamente ao serviço da santidade. No final chega um ponto em que o caminho é tão estreito como o fio de uma navalha, e então só podemos nos segurar na cruz. Contudo, quando alcançamos isso, o mais estreito de todos os caminhos, também nós estaremos capacitados para seguir o Cristo além e servir lá, como temos servido aqui. Assim, esse antigo símbolo representa a prova e o triunfo do fiel servo. E embora tenha sido substituído por outros símbolos de maiores elevações, que sustentam um ideal e uma promessa maior, o princípio básico encerrado nele é tão válido hoje como sempre será. Vemos claramente no altar dos sacrifícios a natureza nauseante do pecado e a necessidade de expiação e justificação. Por meio do mar fundido, nós fomos ensinados que devemos viver uma vida pura de santidade e consagração. Da sala leste, nós aprendemos hoje como fazer uso apropriado de nossas oportunidades para cultivar o grão dourado do serviço altruísta e preparar o pão vivo que alimenta a alma, o Cristo interior. E quando nós ascendemos os degraus da justificação, consagração, autoabnegação, alcançamos a sala oeste, que é o umbral da libertação. Através dele, seremos conduzidos a reinos mais elevados, onde o maior desenvolvimento anímico poderá ser conseguido alcançar. Embora esse antigo templo não se encontre mais no lugar onde as hostes errantes levantaram seus acampamentos no longínquo passado, pode ser um fator muito mais poderoso para o crescimento anímico pelo aspirante atual do que o foi para os antigos israelitas, contanto que ele construa de acordo com o modelo indicado. Nem a falta de ouro para construí-lo pode afligir alguém. Agora, o verdadeiro tabernáculo deve ser construído no céu,
e o céu está dentro de nós. Para construir bem e verdadeiramente de acordo com as regras do antigo ofício da maçonaria mística, o aspirante deve aprender primeiramente a construir dentro de si o altar com o seu próprio sacrifício. Então deverá orar e vigiar, enquanto espera pacientemente que o fogo divino consuma a sua oferenda. Então ele deve se banhar com lágrimas de contrição, até que tenha se lavado das manchas do pecado. Enquanto isso, deve conservar a lâmpada cheia da divina orientação, para que possa discernir como, quando e onde servir. Ele deve trabalhar duramente para ter abundância de pão para apresentar. E o incenso da aspiração e da oração devem estar sempre em seu coração, assim como em seus lábios. Então, Yom Kippur, o grande dia da expiação, certamente o encontrará preparado para ir até seu pai e aprender como melhor ajudar seus irmãos mais novos no caminho da ascensão.